Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Desenvolvimento de Software para Web. Tá? Então, nesse conjunto de aulas agora, essa e algumas aulas seguintes, a gente vai começar a falar do HTML, tá? Então, em alguns momentos eu vou sair aqui da apresentação, tá? E vou fazer a execução do código junto aqui com vocês, tá certo? Tá gravando, tudo bem, então vamos lá. Tá? Vamos começar a falar do que é o HTML, né? Essa linguagemzinha de marcação. Então, esses slides eles foram construídos, né, a partir de alguns exemplos, essa disciplina da Kaelon, a WD43, Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. Então, essa apostila ela contém os principais assuntos da nossa disciplina, né, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. E, além disso, aqui no curso a gente vai ver também o framework Node.js, tá? Então, quem puder, né, quem quiser aprofundar um pouco mais o conteúdo, eu recomendo que vocês leiam também essa apostila aqui da Kaelon, que o material deles também é muito bom, tá? Vamos lá, né? As linguagens na web, né? A gente viu que o HTML é uma das, né? Mas tem outras, tá? Então, no lado do cliente, a gente vai ter a linguagem HTML, onde ela vai apresentar o conteúdo ou a estrutura do nosso sistema web, né? Então, a gente vai utilizar o HTML para gerar conteúdo e estrutura para o nosso website, por exemplo. A gente vai utilizar também o CSS para gerenciar a aparência, né? Estilos de cores, né? E etc. Então, isso vai ser feito com o CSS. E a gente vai utilizar também o JavaScript para fornecer comportamento e interatividade à nossa página web. Então, a gente vai fazer uso dessas três linguagens aqui, tá certo? Já no lado do servidor, né, nós temos executado o servidor antes de enviar o código do cliente para o navegador. E alguns exemplos de linguagens, bibliotecas e frameworks do lado do cliente é o ASP, né, o C Sharp, o PHP, o Perl, o Python, né, com framework de Django, o Ruby com o Ruby on Rails, o JavaScript, né, com o Node.js. Então, o Node.js é um framework que vai rodar no lado do servidor, que vai utilizar a linguagem JavaScript, certo? Então, a gente vai primeiro aprender alguns conceitos básicos dessa linguagem do JavaScript, né, algumas operações básicas, e depois disso a gente vai introduzir o framework Node.js e para que ele é utilizado, né? Algumas facilidades que eles trazem no desenvolvimento de software para web, etc. Mas antes de aprender o Node, a gente vai precisar aprender também um pouquinho do JavaScript e também o HTML e o CSS, que são a base aí dos sistemas web, tá certo? Bem, primeiramente vamos falar sobre o conteúdo e a formatação, né? Então imagine que você quer fazer uma página web bem simples, tá? Como essa aqui. Então essa página web ela vai ter esse título aqui, vai ter um título menor e vai ter algumas opções que estão em uma lista. Então como é que a gente faz isso? Ou seja, se eu quero fazer isso aqui, né? Ou seja, eu quero fazer um título com a letra maior e mais escura, então isso aqui vai ser uma formatação 1, né? Então isso aqui vai ser um tipo de formatação. Se eu quero fazer um texto menor, né? Com uma fonte menor e menos escura, por exemplo, aqui eu vou utilizar outro tipo de formatação. Então vai ser outro código aqui, não é isso? E se eu quero fazer uma lista também, eu vou utilizar outro código aqui, tá certo? Então, é só para vocês verem que a base de tudo é você ter primeiramente esse texto plano, né? Ou seja, o texto que está aqui, a gente tem ele aqui sem nenhuma formatação. Então a gente tem que ter o texto primeiro, né? Depois que a gente tem o texto, o que é que a gente vai colocar no nosso website? Aí depois a gente começa a alterar a estrutura dele, né? Então, para gerar daquela forma, como eu falei, essa parte aqui inicial, que é um título, a gente vai colocar uma marcação nela, né? Daí o nome, né? A linguagem HTML é uma linguagem de marcação. Por quê? Porque a gente marca o texto que a gente quer que ele seja diferenciado. Então eu vou colocar uma marcação 1 aqui. Aí nessa parte de baixo aqui, como ele é diferente dessa aqui, eu vou colocar uma marcação 2, tá? Eu estou ilustrando aqui cada marcação como sendo um joguinho da velha, tá? Um sustenido. E aqui na opção das listas eu vou colocar outra marcação, que seria essa aqui, por exemplo, tá? E depois o meu navegador ele vai converter esse código aqui com essas minhas marcações para o meu produto final, que é o que vai ser mostrado para o cliente, tá certo? Então, é basicamente assim que o HTML funciona. E isso aqui é o exemplo do código HTML, desse exemplo aqui, sendo utilizando as marcações do HTML mesmo. Então, aqui no título, a gente vai utilizar essa tag aqui, ó, vejam que
A tag é essa marcação aqui, ó, né? O title dentro dessas chavezinhas aqui, tá? E sempre quando a gente abrir uma tag, a gente tem que fechar ela também, ou seja, vai ser interpretado somente o que está dentro da tag, ou seja, esse texto aqui. Então, esse texto aqui é o que vai ser interpretado pelo navegador e vai ser jogado, né, vai ser adaptado para formatação a partir dessa marcação aqui, tá? Já para fazer um texto menor, a gente utiliza essa outra marcação, tá? Ou seja, o H2, né? H1 para o texto maior, H2 para o texto menor, H3 para um texto menor ainda, e assim vai, tá certo? Então vejam, ó, que isso aqui é o nosso texto menor, tá? Então isso aqui vai estar na tag H2, isso aqui vai estar na tag H1. E esse título aqui é o que vai aparecer lá no seu navegador, lá naquela abazinha, onde você coloca onde fica o seu website, né? Então é o título é o que vai aparecer aqui nessa abazinha aqui que vai ficar lá no seu navegador, tá? Você tem várias abazinhas, né, lá. Então, cada uma tem um títulozinho, é o que fica dentro dessa tag title aqui, tá certo? E para gerar as listas, essas listas aqui, como é que a gente faz? A gente utiliza essas duas tags aqui do HTML, a tag UL e a tag LI. Ou seja, a tag UL, ela vai dizer que é uma lista não ordenada, né? Ou seja, o L é igual unordered list, né? É difícil escrever com mouse, viu, pessoal? Unordered list, né? Vem do inglês, tá? E o que é essa UL? É um tipo de lista que não tem numeração, ou seja, aqui no nosso caso a gente não quer numeração, a gente quer só o marcadorzinho, né, a bolinha. Se fosse uma lista ordenada, aqui a gente teria 1, depois 2, 3, tá certo? Então, como é uma lista não ordenada, né, então ela não tem a numeração. E os LIs, né, é o list item, né, ou seja, o item da lista, é esse elemento que vai gerar cada linha desses meus itens aqui. Então, o L ele vai criar a estrutura para fazer essas marcações aqui. E o meu LI vai ser cada linha dessa aqui. Então, cada linha dessa vai ser um LI. Então, eu coloco o LI abrindo e o LI fechando aqui, tá? Então, sempre quando eu for fechar uma tag, eu tenho que colocar essa barrazinha aqui antes do nome da tag que eu abri aqui. Então, só vai ser interpretado o conteúdo que está aqui dentro da tag, tá certo? E o HTML, né, é a abreviação de Hypertext Markup Language, e ela é uma linguagem de marcação usada para apresentar informação na web utilizando o protocolo HTTP, tá? Então, cuidado para não confundir protocolo HTTP com linguagem HTML, tá certo? E algumas tags básicas do HTML, né? A primeira é a tag HTML, ou seja, essa tag HTML ela vai definir o início de um documento HTML e vai indicar ao navegador que todo o conteúdo que tiver dentro dessa tag HTML deve ser tratado como uma série de códigos HTML, né? Como é o caso desse aqui, né? A gente abriu a tag HTML aqui, foi a primeira tag, e a gente fechou ela lá no fim, tá? Então, a gente abriu e fechou a tag HTML e tudo que está aqui dentro vai ser interpretado como código HTML. A tag head, né, ela define o cabeçalho de um documento HTML e este cabeçalho ele traz informações sobre o documento que está sendo aberto. Cuidado para também não confundir esse cabeçalho aqui do HTML com o cabeçalho da mensagem lá do protocolo HTTP, tá? São informações distintas, tá? E esse cabeçalho ele traz informações sobre o documento que está sendo aberto, né? Já a tag body, né, ela define o conteúdo principal, né, ou seja, o corpo do documento, daí o nome da tag, né, é body, corpo, né? E esta é a parte do documento HTML que é exibida no navegador. E no corpo podem se definir propriedades comuns a toda a página, como cor de fundo, margens, entre outras formatações, tá? Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente viu ó, que todo o nosso código, né, que é o que é exibido na página, está dentro aqui da tag body também, tá certo? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui e vamos executar esse nosso código aqui para ver se ele é gerado parecido com esse nosso exemplo aqui, tá? Então, eu vou copiar e vou colar esse código aqui. Provavelmente ele vai dar algum erro, porque quando você copia e cola de slide, tem esse probleminha da formatação, tá? Então, provavelmente vai dar algum erro, mas vamos tentar aqui. Como é que eu faço para criar um código HTML, né? Uma página HTML?
Eu vou criar aqui uma pasta qualquer, vou chamar aqui de meus exemplos. E dentro dela aqui, eu vou criar aqui um arquivo normal, um arquivo de texto, tá? Arquivo de texto normal, .txt. Eu vou chamar ele aqui de minha página HTML e vou alterar a extensão dele para HTML. Então, eu vou colocar .html, tá certo? Vou mudar aqui a formatação dele. E eu vou editar ele aqui com o meu bloco de notas, tá? E eu vou colar aqui aquele nosso código lá. Colei o código, tá? Dentro de um texto, de um arquivo de texto comum. Vou salvar aqui e vou tentar executar aqui no meu navegador. Vou abrir aqui no meu Firefox. Ó, vejam, isso aqui foi o que foi gerado, tá vendo? O título ele vai ter uma formatação diferente, o texto menor tem outra formatação, e esse aqui, né, é a nossa lista. Então vamos fazer outra alteração aqui, vamos inserir mais uma lista, ou seja, eu vou copiar e vou colar aqui mais o item LI, e vou colocar aqui o conteúdo dele que é meu novo item de lista, tá? Vou salvar aqui e vou atualizar aqui minha página. Vejam que foi criado aqui um novo item, tá certo? Se eu quiser criar mais um texto com a tag, só que agora eu vou criar um texto menor, né? Eu vou criar um texto com a tag H3. Eu altero aqui a tag H3 no começo e o fechamento dela também. E vou agora alterar o meu texto aqui, tá? Texto menor usando a tag H3 do HTML. Vou salvar aqui e vou executar novamente. Então vejam que o texto H3 ele é um pouco menor do que o H2 e o H2 é menor do que o H1, tá certo? Então é assim que você vai montando a estrutura do seu site, né, com o código HTML, tá certo? Vamos voltar aqui para a apresentação. Isso aqui é o outro exemplo, tá, de uma estrutura básica, bem parecido com o que eu executei anteriormente, mas esse aqui é um pouco mais simples, tá? Vamos ver também a parte do title, né? A gente colocou um título aqui também, não foi, ó? Aqui, ó, título da página. Vou alterar aqui, tá? Título da página. Para vocês verem que é esse nomezinho que aparece aqui, ó, na nossa aba, tá vendo? Ó, título da página. É o nome que aparece aqui no título da nossa aba, tá certo? Então, esse aqui é essa tag title que fica dentro do head, né? Fica dentro do cabeçalho, tá certo? Né? E quais são as informações que você tem dentro desse cabeçalho, do head, né? Então, dentro do cabeçalho, né, dentro da tag cabeçalho, que é a tag head, você pode encontrar outras tags, né, que é a tag title. Né? Reparem que dentro de uma tag você tem várias outras tags, tá? Então, você tem esse alinhamento aí de tags e conforme ela vai estando dentro de outras tags, né, ela vai pegar as propriedades que estão mais externas também, tá? Então, tudo que está dentro da tag HTML é interpretado como HTML. Então, se você colocar uma tag, por exemplo, H1, que é uma tag de formatação de texto, e você colocar ela fora da tag HTML, não vai ser interpretado como código HTML, porque ela não está dentro da tag HTML, tá certo? Então, o title, né, ele vai definir o título da página, que é exibido na barra de títulos do navegador, que eu mostrei há pouco tempo a vocês. Você tem a tag style, né, que vai definir a formatação em CSS, que pode ser diretamente no arquivo, ou pode ser invocando um arquivo externo. Nós vamos ver isso na parte de CSS. Você pode ter a tag script, né? Ela vai definir a programação de certas funções em páginas com scripts e pode colocar funções de JavaScript. Então, se você quiser utilizar JavaScript, você pode utilizar essa tagzinha aqui, script, e tudo que tiver dentro dessa tag vai ser interpretado como seu código JavaScript. Você tem também a tag link, né? Que ela define as ligações da página com outros arquivos, né? Ou seja, esses outros arquivos são as importações. Ou seja, eu posso colocar uma tag script e colocar o meu código diretamente aqui na minha página, ou eu posso deixar o meu código JavaScript todinho separado em um arquivo e eu só utilizo a tag link para fazer a importação desse meu arquivo, né? Tornando a minha página mais legível, mais organizada, tá? Você também pode ter a tag meta, né? Que ela define as propriedades da página, como codificação de caracteres, descrição da página, autor, etc. E essa codificação no nosso exemplo aqui, quando a gente chama aqui de UTF-8, tá? Ou seja, a formatação dos caracteres. O UTF-8 é um padrão aí que é utilizado mundialmente e é o mais aceito pelos caracteres brasileiros
como a gente tem cedilha e etc, tá? Bem, pessoal, deixa eu ver aqui o próximo conteúdo. Vamos ver só esse exemplozinho aqui e a gente encerra essa aula para a aula não ficar muito extensa, tá? Então aqui é um exemplo, né? Você tem a tag head, as tags metas, né? Onde eu defino aqui o meu charset, né? De codificação chamado de UTF-8, que é o que a gente está utilizando lá. Aqui eu posso colocar um name, né? Um nome e uma descrição dela aqui, né? Eu posso dizer o que é o conteúdo dessa página, né? Utilizando o atributo content aqui, né? Aqui novamente o content, né? Eu posso definir o name, né? Como sendo o nome do autor da página, né? E etc. Tá? Então tudo isso fica dentro do head, tá? Dentro da nossa tag de cabeçalho. Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui para a aula não ficar muito longa. E na próxima aula, né, no próximo vídeo, a gente continua aqui de onde a gente parou, falando um pouquinho mais do HTML com alguns exemplos, tá certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.